Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula virtual. Aqui a gente vai trabalhar com vocês alguns assuntos que deveríamos ter trabalhado de forma presencialmente e em virtude do isolamento social determinado pelas nossas autoridades, né, os governantes, e aí a gente vai ter que ter algumas aulas de forma virtual, como a gente está tendo agora, né? Como a gente tem 2 dias na semana de aula no SESI Senai, provavelmente eu vou fazer com vocês 2 dias de aulas assim também, para que a gente não perca tanto conteúdo assim, tá? A ideia é recuperar o que já foi perdido nessas aulas, esses dias sem aulas, e dar continuidade. E que vocês não saiam prejudicados com relação ao conteúdo. O que nós estamos fazendo hoje aqui, essa aula virtual, também já está sendo feita em outras unidades, né? A ideia é que até acabar esse período de isolamento então, a gente faça essas aulas virtuais. Logo em seguida, né, se Deus quiser, tudo indica que em maio a gente retorna às aulas presenciais. E tudo que a gente vê aqui já vai contar como presença e como conteúdo também. Tá? À medida que a apresentação for rolando, eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações a respeito das atividades, como é que vão ser feitas, como é que eu vou passar. Tá? Eu vou passar aqui uma apresentação para vocês, vou compartilhar aqui minha tela para apresentar a minha aula para vocês. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Mas, desde antes, eu vou falar o conteúdo dos slides. Vai ser bem simples. No final, tem um pequeno vídeo. E aí, depois a gente encerra com as atividades, quando eu passo as atividades e tira dúvida. Nossa primeira aula virtual, né? Vocês estão vendo aí o material. A ideia é que essas aulas virtuais aconteçam durante o período de isolamento, como eu falei. As atividades vão ser sempre passadas no Google Sala de Aula, porque lá todos vocês já têm acesso, já têm habilidade de mexer nisso. Caso seja necessária alguma outra atividade, seja na hora da aula virtual, em que a gente faz um negócio online, alguma coisa de perguntas rápidas e vocês vão ter que responder, tá? Meus horários, eu coloquei aqui de segunda a sexta, de 9 horas da manhã até as 11h30, 12 horas, porque é o horário de manhã que vocês estariam no SESI Senai, né? Mas à tarde também eu tô livre, eu tô disponível, entre aspas, né? Porque se tiver alguma outra demanda, eu estiver preparando aula ou com alguma videoaula que eu esteja preparando, aí pode ser que eu demore a responder, mas nesse horário de manhã talvez seja mais rápido as respostas dos questionamentos que vocês me fizerem, tá? Outra coisa é a questão do cronograma aqui, tá? O que a gente vai ver um pouco hoje? A gente já estava trabalhando, como vocês lembram bem, um pouco sobre a questão do universo da informática, né? E a gente estava na parte de Excel, de planilha eletrônica. E aí faltou só uma atividade para fazer, que eu queria ter feito com vocês, não deu para fazer, mas aí eu posso fazer numa próxima aula, eu vejo isso aqui. E a ideia agora é a gente falar um pouco sobre a história da internet, né, como surgiu. Eu sei que vocês já sabem mexer, eu passei uma atividade até sobre isso, mas a ideia agora é vocês conhecerem um pouco sobre a história da internet. Vou apresentar um pequeno vídeo falando um resumo sobre isso. Vou falar sobre as atividades e os avisos finais, bem rapidinho. Tranquilo? Vamos adiante. História da internet, tá? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter muita habilidade com a internet, de fazer pesquisa. Inclusive, nós já estamos utilizando uma ferramenta tecnológica, né, através da internet, para fazer essa videoaula, fazer essa aula virtual. Talvez poucos conheçam a história em si da internet. Como vocês vão trabalhar, como o curso de vocês é técnico em redes de computadores, eu acho válido, bastante válido, vocês conhecerem sobre a história da internet, né? E para falar sobre a história da internet, a gente vai ter que falar dessa cachorrinha aí, ó, a Laika, tá? A Laika entrou para a história ao ser enviada ao espaço a bordo do Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957. Aí você deve estar me perguntando, e o que isso tem a ver com a história da internet? Bom, a história da internet, basicamente, ela dá o pontapé inicial com essa cachorra aí, com a ida dessa cachorra para o espaço, né? Infelizmente, ela teve um final trágico, a Laika, ela foi dentro dessa nave que vocês estão vendo aqui à direita aqui, ó. Tá aqui uma foto do lançamento do míssil, do foguete, em qual ela saiu, e a cápsula que ela foi desse jeito aqui. Vocês estão vendo ela feliz, era uma cachorrinha de rua, das ruas de Moscou, foi a
a antiga União Soviética que fez esse feito, né? E aí eles mandaram ela para o espaço para mostrar que tinha um poder tecnológico, para mostrar que tinha uma capacidade de enviar alguma coisa para o espaço. Infelizmente, ela morreu. Tem um vídeo na história na internet falando o que aconteceu com ela, qual foi o fim trágico dela. Ela foi para o espaço, voltou, ela não voltou, enfim. Eu vou deixar isso como curiosidade para que vocês pesquisem um pouco mais sobre a história dessa cachorrinha aí, tá? Mas, infelizmente, é um final trágico. Foi o que aconteceu. A internet ela veio depois de uma guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências, falando um pouco de história, né? A antiga União Soviética e a Rússia, elas começaram a ter seus desentendimentos. Apesar de na Segunda Guerra Mundial elas serem aliadas, né? Para quem conhece um pouco de história, mas aí elas tinham um grande desentendimento que era a questão de ideologia, né? Uma era capitalista, a outra socialista, dando origem a essa famosa guerra sem conflito, chamada Guerra Fria, né? Então, a internet surgiu nesse período da Guerra Fria. Os dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo. Logo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela antiga União Soviética e pelos Estados Unidos. Então, eles queriam eles brigavam para saber quem tinha maior poder tecnológico, maior poder militar, enfim, né? Como os soviéticos enviaram para o espaço um foguete, né? Um lançamento com um ser vivo dentro, um cachorro, né? O que aconteceu? O presidente Eisenhower, dos Estados Unidos, viu a necessidade de criar uma agência avançada de projetos e investigação à defesa, a famosa DARPA, que inicialmente começou com o nome ARPA, né? A ideia era dizer o seguinte, olha, os russos eles conseguiram fazer isso, e a gente? E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos investir aqui em pesquisa porque a gente tem que ser melhor que eles, né? Então foi o que aconteceu. Os militares da Força Aérea dos Estados Unidos desejavam controlar a defesa do ataque de mísseis e bombas, caso os russos conseguissem fazer isso, né, a antiga União Soviética, e manter as informações seguras, porque hoje em dia você sabe que o que mais tem poder hoje em dia, quem tem mais poder é quem tem informação, né? Nem dinheiro, né? É informação. Você tira aí as pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que detêm o controle de informações. Eles queriam, de certa forma, proteger as informações e compartilhando com outros órgãos dos Estados Unidos, e isso de forma segura, né? Então, eu não posso centralizar todas as informações, né? Se eu centralizar todas as informações e se por acaso haver um lançamento de mísseis, né? O que ia acontecer? Ia perder todas essas informações se elas estivessem centralizadas. E aí foi idealizado um modelo de troca de compartilhamento de informações que permitisse a descentralização desses dados, de forma que se por acaso viesse um ataque de algum país inimigo ou conflitante, essas informações estariam guardadas, né, de maneira compartilhada e nada se perderia. E aí foi o que aconteceu. A ARPA, né, o nome original era apenas ARPA, como vocês estão vendo aí, Advanced Research Project Agency, ou seja, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, mas foi alterada posteriormente para DARPA, com esse D de defesa, aparecendo esse Dzinho de defesa aí, em março de 1972. O objetivo da DARPA original da agência era manter a superioridade tecnológica dos Estados Unidos e alertar contra possíveis avanços tecnológicos de adversários potenciais, no caso a antiga União Soviética. No começo de tudo, né, na década de 60, eles criaram a primeira rede de computadores, a primeira rede compartilhada de informações, que foi a ARPANET. Então, podemos dizer que a primeira ideia de internet foi justamente essa ARPANET. Ela foi criada em 1969, conhecida como ARPANET, com o objetivo de conectar computadores de instituições de pesquisa. Daqui a pouco eu vou mostrar quais foram essas instituições para vocês. Tem um videozinho falando sobre isso também. A ARPANET funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes. Até então, a comunicação era feita através de de cabos, né? E de forma direta. E aí o que acontece? A informação ia e voltava continuamente. Aqui não, eles começaram a criar protocolos, eles começaram a criar, existe até um primeiro protocolo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que utiliza pacotes onde a informação elas vão separadas, vão em pacotezinhos. Isso é como funciona a internet hoje em dia. Então,
Hoje em dia a gente tem muita coisa de como era antigamente também. Que é um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes que, por sua vez, contêm trechos de dados, então tem as informações, né? Tem o endereço do destinatário, então essa informação ela vai para algum lugar, tem que ter o endereço do destinatário, e informações que permitam a remontagem da mensagem original. O primeiro e-mail, a primeira mensagem, né, da história foi em 29 de outubro de 1969, entre a Universidade de UCLA e outra universidade, e outra instituição, que eu não lembro o nome agora, e aí eles enviaram uma mensagem. A ideia era enviar uma palavra chamada login. E aí o primeiro e-mail da história foi lo. Eles conseguiram enviar só lo. Faltou o gin, né? Então foi a primeira início de conexão e a primeira queda também, né? Curiosidade aí. E aí foi os primeiros testes dessa primeira rede de computadores aí, primeira rede de computadores. O governo americano, o que foi que aconteceu? Em 1970, houve uma coexistência pacífica, a antiga União Soviética e os Estados Unidos cessaram esse período de Guerra Fria, né? Então eles disseram, vamos dar uma trégua aí, né, temporariamente nesse negócio aí de quem tem mais poder militar, e aí o governo americano permitiu que pesquisadores pudessem desenvolver, nas suas respectivas universidades, estudos na área da defesa, na área de defesa, que pudessem também pudessem entrar na ARPANET. Então, foi a partir de então, os militares, não eram somente os militares e poucos estudiosos que estavam nessa rede. Eles abriram para algumas universidades e aí pôde ter uma grande contribuição de pesquisadores para que essa rede, essa ARPANET, pudesse evoluir. A ARPANET começou a ter dificuldades em administrar todo o ecossistema, todo o sistema da rede, devido ao crescente número de localidades universitárias contidas nelas, né? Eram muitas universidades já, e aí eles decidiram separar a ARPANET. Então, para que os militares pudessem ter a sua rede para manter seus dados seguros, eles separaram o MILNET e a ARPANET. Não só os pesquisadores, mas também os alunos e amigos dos alunos tiveram acesso aos estudos já aprendidos e somaram esforços para aperfeiçoá-los. Daí você já tem uma foto aí, já na década de 70, que você tem vários estados, várias universidades logadas nessa rede aí, de forma que muitos deles puderam contribuir com o aperfeiçoamento da rede, criando novos protocolos, criando algumas melhorias, enfim. Aqui eu tenho uma foto, por exemplo, da década de 80. Aqui você já está vendo que não tem mais só via cabo, eles começaram a colocar, além de cabo, né, colocaram também conexão através de satélite, através de ondas eletromagnéticas, então houve um bastante crescimento da rede. Tá? Nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80, foi que realmente a palavra internet surgiu. Né? Você tem aí um fato bem bacana que foi em 73, Robert Kahn, da ARPANET, ele recrutou o Vince, certo? Da Universidade de Stanford para trabalhar justamente com Robert Kahn no problema do protocolo NCP, que foi considerado o primeiro protocolo do servidor da rede. Esse protocolo, ele era em virtude de que, quando eles tentaram fazer a primeira conexão entre a Universidade de UCLA e a outra instituição, você tinha naquela época que computadores não era tudo igual, não era padronizado, muita coisa padronizada como é hoje, né? Então você tinha que ter um protocolo, uma forma padrão de se comunicar com máquinas diferentes. Então, como eram computadores diferentes, interfaces diferentes, você tinha que ter uma maneira única, o que a gente chamou um protocolo, para que essas máquinas diferentes pudessem se comunicar. E aí eles tiveram esse problema com esse MCP, porque eram máquinas demais, já eram muitas máquinas trabalhando, logadas nessa rede, então eles precisaram melhorar isso aí. E esses dois caras, juntamente com alguns pesquisadores, criaram, né, criaram um protocolo chamado TCP/IP, que é basicamente o protocolo que a gente usa hoje na internet. Então, a nossa internet hoje em dia funciona através desse protocolo, e desde já eu digo para vocês que no curso técnico de redes de computadores vocês vão ter que aprender muito sobre isso aqui, porque é basicamente o funcionamento da internet.
Vocês estão vendo aqui alguns nomes em inglês, a gente vai ter que se adaptar a algumas palavras em inglês, principalmente o nome dos protocolos. Vocês estão vendo aí IP, NAT, MCP, ARP, FTP, HTTP, DHCP, UDP, TCP. Então, boa parte desses protocolos, eles regem a nossa internet hoje em dia e são utilizados. Então, a gente vai ter que aprender, porque para controlar esse universo de redes de computadores, vocês até o final do terceiro ano vão aprender bastante, a gente vai ouvir falar muito sobre cada um desses protocolos. Então, voltando aqui um pouco, aqui, em dezembro de 1974, eles publicaram esse protocolo completo, TCP, e fundaram, né, fingaram aí no universo aí esse termo internet, né, que era internet e passou a ser simplesmente chamado de internet. Beleza? Na Europa também, como nos Estados Unidos, a gente pensa que a internet só se deu nos Estados Unidos, mas na Europa também, com a liberação da ARPANET para o mundo civil, né, para as universidades, outras universidades de outros países também começaram a pesquisa, né, sobre esse tipo de redes de computadores, melhorando protocolos, melhorando conexões, enfim, e não era simplesmente só nos Estados Unidos. Então, a Europa também, quase toda, já estava nesse estudo e também criando as suas próprias redes de computadores. Algumas pessoas importantes que é bom citar aqui é o Tim Berners-Lee, foi o cara que criou o World Wide Web, acho que todo mundo já conhece como www, né? A linguagem, foi ele que criou também a linguagem HTML e o protocolo HTTP em 1992. Então, nós hoje acessamos a internet através do navegador, né? Graças a esse cara também aí que fez essa grande contribuição. Essa linguagem simples, o HTML, né, mais eficiente, era usada para a criação dos sites com o conceito de hipertexto, aqueles documentos ligados entre si, o famoso link, né? Você clica numa página, vai para outra, clica numa página, vai para outra, enfim. Você vai clicando e vai navegando. Outra empresa também que deu bastante contribuição para a internet foi a Netscape, que criou o protocolo HTTPS, que aí já é o mais seguro. Hoje em dia, praticamente, que é uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas, é como saber que eu estou navegando de uma maneira segura, e essa empresa criou esse protocolo aí, de forma que os dados, o envio dos dados criptografados para as transações comerciais pela internet fossem mais seguros, né, e que não houvesse essa perca de roubo de informações. Se bem que os hackers fazem tudo para dar um jeito de roubar, né? E aí um pouco da história da internet no Brasil, que foi em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança o projeto pioneiro, a NRP, conhecido como NRP, era a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, né? A NRP foi a responsável por criar o primeiro backbone brasileiro. Então, a internet no Brasil, o primeiro backbone foi inaugurado em 1991, destinado exclusivamente à comunidade acadêmica. Mais tarde, em 1995, o governo abriu esse backbone para oferecer conectividade para alguns provedores de acessos comerciais. Foi aí onde começou a surgir os primeiros provedores privados, né? Aqui é um gráficozinho que eu peguei da própria RNP. Em 1999, a situação do backbone do Brasil já era desse jeito aí. Você está vendo aí que já era conectado todos os estados, bem centralizado em Brasília, como você pode ver o gráficozinho aí, ó, e a largura de transmissão. Você está vendo aqui a velocidade de conexão, 2 megabits por segundo, 1 megabits por segundo, você está vendo aqui, ó, megabits por segundo, que é outro conceito que a gente vai estudar bastante no curso ao longo do ano. Na década de 90, a ARPANET foi desativada, criando em seu lugar a Defense Research Internet, a DRI. E aí, a partir de 1993, a internet passa a ser explorada comercialmente, deixando de ser utilizada exclusivamente como fins acadêmicos, já que ela evoluiu bastante. As empresas começam a perceber a importância dessa ferramenta de comunicação dos negócios, agilizando a troca de informações, e posteriormente, como o efetivo meio de fechamento de negócios, surgiu o e-commerce, né? O e-commerce, basicamente, hoje em dia, é onde as pessoas estão utilizando muito nesse período de isolamento, né, para comprar através da internet. Hoje em dia você consegue fazer uma pesquisa, não é só para fazer pesquisa e guardar informações, você faz compras também pela internet, você consegue comprar muita coisa pela internet, né? No Brasil, uma curiosidade é que existe um órgão que fiscaliza a internet no Brasil, os nomes, os IPs, né, alguns endereços.
Então, esse é o Comitê Gestor de Internet do Brasil. Existe um site, né, cgi.com.br. Ele foi criado por essa portaria, pelo decreto presidencial, em 3 de novembro de 2003. O intuito era coordenar e integrar todas as iniciativas e serviços de internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação de serviços ofertados. Bom, então, basicamente, pessoal, o conceito de internet hoje em dia é essa rede mundial, né, esse conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, que tem em comum um conjunto de protocolos e serviços. Aí você deve perguntar, tem como desligar a internet hoje em dia? Bom, como hoje a internet é esse conjunto de redes interconectadas no mundo inteiro, né, é bem que difícil, muito difícil, extremamente difícil, quase chegando no impossível você desligar a internet, a não ser que acabasse a energia toda do planeta, né? Porque essas redes iriam ficar conectadas, mas não existe mais o dono da internet, né? Porque é um conjunto de redes de computadores interligados no mundo inteiro. Esses serviços você tem aí, né? Alguns desses serviços eles são oferecidos de maneiras simultâneas, né? Você tem o www, você tem e-mail, você tem bate-papo, você tem grupos de conexão, você tem acesso remoto, pessoas controlando computadores de outros lugares, transferências de ficheiros, de arquivos, comércio eletrônico, que é o e-commerce, enfim. Existem inúmeros serviços disponibilizados na internet. E tudo isso controlado por protocolos através desse grande protocolo TCP/IP que eu falei para vocês. Falando agora sobre as atividades, eu passei uma atividade no Google Sala de Aula com prazo até o dia 9 de abril, né, para que vocês realizassem as leituras da página 136 a 142, né, em que ele fala, deixa eu mostrar aqui a apostila para vocês, onde ele vai falar sobre o uso da internet, como vocês podem usar a internet, algumas características aqui de algumas empresas, alguns serviços que vocês podem utilizar, ferramentas colaborativas de localização, de comunicação, troca de arquivos, enfim, compras, redes sociais que vocês usam muito, né? A ideia era trabalhar uma atividade utilizando essa ferramenta de localização, e bem aqui embaixo eu tenho uma atividade, né, para fixar. Então foi daqui que eu tirei essa atividade, que está no Google Sala de Aula, que eu pedi para vocês fazerem. Pede para vocês navegarem no Google Street View, e aí as duas atividades são basicamente vocês baterem uma foto, né? Vou mostrar aqui, ó. A atividade foi que vocês me enviassem duas fotos, uma mostrando a distância da casa de vocês até o Senai, e a outra foi mostrando uma foto da visualização da casa via satélite. Algumas pessoas já me enviaram, eu já dei a nota. A minha sugestão é que vocês batam um print mesmo e me enviem as duas fotos, não precisa ser num só arquivo, dá para enviar as duas fotos lá, e me enviem isso até dia 9, no caso até... outras atividades eu vou passar, pode ser um questionário, eu estou elaborando aqui um questionário com perguntas sobre a história da internet. Como vocês podem ter observado, a apostila ela não tem muita coisa falando sobre a história da internet. E eu acho importante vocês conhecerem a história da internet. Existem inúmeras outras ferramentas que vocês vão ter que aprender ao longo desse curso técnico de redes de computadores, mas aqui é só uma introdução, só para vocês terem uma noção. Então, a primeira atividade é essa, outra vai ser um questionário que eu vou passar, e aí na próxima semana, nossa próxima videoaula, que é justamente o que eu vou falar aqui, ó, a nossa próxima aula, que seria dia 14 de março, também, agora sim, vai ser um pouquinho, eu queria fazer um pouco mais cedo, às 9 horas. Professor, tá dormindo, não sei o quê. Eu queria que vocês tentassem se organizar para acordar mais cedo, porque, teoricamente, né, vocês não estão de férias, e a ideia era que vocês acordassem bem mais cedo para ir para a escola, né? Então, como não estão indo para a escola, e também nós não estamos indo, nós estamos trabalhando home office, né? Como eu estou fazendo aqui agora com vocês, o nosso horário de trabalho é a partir das 9 horas.